A guerra na Ucrânia praticamente acelerou o estabelecimento da nova ordem econômica mundial e também da nova ordem política do planeta. Estamos observando cada vez mais a China e a Rússia se alinhando, a Rússia fornecendo técnicas de engenharia, matérias-primas mais avançadas de enriquecimento de urânio para estabelecer um melhor programa de armas nucleares da China. Em troca, a China vem consumindo, comendo os recursos energéticos da Rússia a patamares nunca antes observados até então, antes desse conflito iniciar no leste europeu. Houve também outra questão interessante, um aumento no número de procura e a formalização de adesão para a entrada no grupo dos países emergentes, o BRICS, que é liderado ali pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, com ingresso agora de outras nações, principalmente do Oriente Médio, após 1º de janeiro deste ano. Mas o que também aumentou e acelerou foram as atividades russas por todo o mundo, principalmente nas áreas mais importantes da Europa, o norte da Europa e também no Pacífico, estimulando muitas vezes nações pequenas a adotarem uma postura mais rude contra o Ocidente, e isso também está sendo visto lá na África. E na sexta-feira eu me deparei com uma notícia muito interessante que foi relatada e foi escrita pela emissora americana CNN, que mostra que as atividades da Rússia em torno de regiões, de áreas repletas de cabos submarinos, de comunicações, cabos de fibra ótica, cabos que ficam submersos a dezenas e centenas de metros de profundidade. E isso evidencia algumas intenções que podem ser malignas por parte da Rússia, segundo o que os oficiais americanos estão relatando de fato que essas atividades russas têm interesse neste momento, que é causar um knockdown de telecomunicações em todo o mundo, visando principalmente algum contexto de consequências e retaliação no que possivelmente poderia surgir a partir de um início de uma guerra de grande escala ou de larga escala entre a Rússia e o Ocidente, ou melhor dizendo, Rússia e OTAN. Então, segundo esses novos dados levantados pela CNN, através de fontes que vazaram essas informações para a emissora, mostrando que os Estados Unidos detectaram um aumento na atividade militar russa em torno de importantes cabos submarinos. E os oficiais americanos acreditam que a Rússia agora pode estar mais propensa a iniciar, a potencializar alguns tipos de operações de sabotagem nesses locais, que são locais sagrados da rede de comunicação de todo mundo, seja de internet, seja de telefone, ou até mesmo outros tipos de comunicações que não sabemos até então. Mas essas atividades aumentadas da Rússia, ela não é feita de qualquer forma. A própria Rússia, ela criou uma unidade específica, especializada nesse tipo de evento, desde vigilância, de reconhecimento, de sabotagem, de ataque ou até mesmo de assalto, vamos dizer assim, especializada nesse tipo de ambiente submerso, ambiente marítimo, ambiente submersível. Interessante notar que essa unidade ela vem sendo estudada pelos Estados Unidos e pouco se sabe realmente sobre ela, que é uma unidade especializada e dedicada para esse tipo de fenômeno de sabotagens, desde navio de superfície a submarinos e drones navais. Inclusive, essa unidade ela utiliza esse campo de recurso, desde drones, desde navios de superfície, submarinos, até mesmo jogos de guerra eletrônica, vamos dizer assim, em que essa unidade ela se dá muito bem com esse tipo de evento. Então, provavelmente, deve ser uma unidade formada por militares especialistas de elite
muito provavelmente da Marinha Russa. E essa unidade especializada que aumentou suas atividades em áreas de cabos submarinos, ela é reconhecida na sigla russa como GUGI ou GUGI. Não sei muito bem como expressar essa sigla, mas ela foi levantada pelos Estados Unidos na versão em inglês como General Staff Main Directorate for Deep Sea Research. Basicamente, é um diretório geral de investigação, de pesquisa relacionada a leitos marítimos ou relacionada a essa área marítima que tem com exclusividade atuar nesses meios de sabotagens. Então, segundo um alto oficial dos Estados Unidos, ele disse que os Estados Unidos estão nesse momento muito, mas muito preocupados com essa atividade naval da Rússia, intensificada em todo o mundo, principalmente pelo cálculo de uma decisão tomada por Moscou que visa simplesmente danificar infraestruturas submarinas críticas dos Estados Unidos, de seus representantes e de aliados, e que essa medida, essa mudança de postura de causar realmente danos físicos e também estruturais podem ser início de uma possível retaliação, de uma consequência do que está acontecendo hoje na guerra na Ucrânia. Por exemplo, sejam relacionados com as sanções americanas, europeias, ou outro tipo de atividades contra o interesse da Rússia por conta desse conflito. E os Estados Unidos, eles rastrearam regularmente diversos navios russos circulando e patrulhando algumas infraestruturas importantes, críticas americanas e europeias. Então a preocupação, de forma geral, dos Estados Unidos neste momento é sobre essas operações submarinas das unidades especializadas, que eles dizem como unidade secreta russa, que não foi relatada até então e não foi relatada anteriormente. Então tudo indica que a Rússia ela criou essa unidade especializada em sabotagem marítima no decorrer desse conflito, especificamente para ferir com as estruturas críticas, principalmente de comunicação dos Estados Unidos. E é claro, não se sabe ao certo quais essas áreas e quais são esses cabos submarinos que a Rússia passou a vigiar com uma maior frequência e aumentou-se então os riscos de sabotagens, porque a Rússia poderia já estar colocando explosivos específicos, especializados para esse tipo de fenômeno, para um tipo de implosão a tempo, ou seja, na medida do possível, remotamente ou através de um estopim sob comando da alta cúpula de Moscou. Então não se sabe quais são essas áreas, mas tudo indica que pode estar ligado ao Mar Báltico, às regiões da Europa e também na região do Pacífico. De certa maneira, de forma contextual, um cabo submarino forma, de praxe, a espinha dorsal crítica do tráfego de internet e de comunicação ao redor do planeta. Então, nós estamos hoje especificamente globalizados em que um recebe notícia de forma muito rápida, questão de milissegundos, e nós já ficamos sabendo de notícias, de eventos que estão acontecendo do outro lado do planeta, a mais de 5, 6, 7 mil quilômetros de distância, de forma muito rápida, através desse meio globalizado de comunicação, que são as redes de internet, que podem ser através de provedores via satélite, provedores via fibra ótica e entre outros meios de comunicação que são extremamente importantes para a estabilidade e também para a democracia do meio de comunicação, no meio da sobrevivência e subsistência de cada sociedade. Então, um ataque coordenado especificamente contra cabos submarinos poderia interromper muito significativamente as comunicações privadas e também de governo, e principalmente militares ao longo desses cabos que recebem tanto a origem quanto seu destino, meios tanto privados, empresariais, governamentais e também militares, ferindo com certeza os meios de comunicações e atrasando uma resposta diante de uma agressão.
E como eu já venho comentando muitas vezes aqui no canal, os mares da Europa, principalmente ao norte, se tornaram áreas de disputa entre a Europa, entre a OTAN e entre a Rússia, onde esses mares, principalmente o Mar da Noruega, as regiões do Ártico da Rússia, vêm sendo exploradas por ambos os lados. Não é à toa que hoje a Rússia ela aumentou a sua permanência militar na região, porque é uma região em que pode significar no futuro um grande polo de exploração de recursos energéticos e também pontos vitais de interceptação tanto de mísseis balísticos, nucleares ou convencionais, como também no ataque direcionado tanto de mísseis balísticos nucleares quanto também convencionais contra nações, contra áreas específicas na Europa e também na América. Então, de fato, vem surgindo uma preocupação crescente desta guerra em curso na Ucrânia, principalmente pelo fato agora da Suécia, da Finlândia terem ingressado na OTAN, e isso trouxe um incômodo muito grande para a Rússia, que se sentiu ainda mais ameaçada na região, um dos motivos de ter aumentado suas atividades de sabotagens ao redor da Europa e na região norte da Europa especificamente. Tá? Então essas atividades russas, que os Estados Unidos dizem ser secretas e ao mesmo tempo de sabotagens, podem estar especificamente relacionadas com uma intenção de retaliação ao que aconteceu nas explosões do Nord Stream. Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que são gasodutos que ligavam a Rússia com a Alemanha para promover um fluxo constante de gás para toda a Europa, onde a Rússia ela se beneficiava em bilhões e bilhões de dólares todos os anos com essa transferência de recursos energéticos. Mas quando a guerra surgiu, houve duas grandes explosões em 26 de setembro de 2022, que interrompeu totalmente o fluxo normal de gás por este gasoduto. Então se descobriu posteriormente que foi resultado de uma implosão decorrente de sabotagens utilizando-se ali explosivos controlados, em que a Europa de imediato já estava culpabilizando a Rússia, sendo que a Rússia era a maior benéfica da transferência de gás para a Europa. Então, através de uma ampla investigação da Alemanha, se descobriu que a Ucrânia está por trás disso tudo, com elementos mergulhadores de combate de elite da Ucrânia envolvidos nessas explosões. Inclusive foi identificado um mergulhador de combate ucraniano que conseguiu escapar de um mandado de prisão expedido pela Alemanha e pela Europa, graças às autoridades da própria Polônia, que ajudou esse mergulhador ucraniano a fugir de volta para a Ucrânia. Que na verdade ele tinha residência na Polônia, mas ele foi para o lado da Ucrânia para não ser preso e também ser julgado. E assim é claro que a Ucrânia não vai extraditar, primeiro por ser um ucraniano e segundo porque ele é também considerado um herói nacional. Espero que tenham gostado dessa análise. Se inscreva, ative as notificações, curta e compartilhe o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.